E agora eu converso com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a quem eu já agradeço pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Roberto Campos Neto, muito obrigada. Muito obrigado, Denise, obrigado, Jovem Pan, e obrigado a todos que estão nos assistindo. Bom, e vamos começar a falar de um dos temas que tem causado maior preocupação em relação à economia brasileira, não especificamente em relação ao Banco Central, mas os desdobramentos chegam até a política do Banco Central, o dia a dia aí de gerenciamento dos negócios do mercado, que é a questão fiscal, que tem sido salientada inclusive em vários documentos do Banco Central, em atas da reunião do Copom. A gente vê uma grande incerteza em relação ao que poderá acontecer, e eu queria sua avaliação em relação a esse atual momento. O Brasil teve uma piora acentuada de contas públicas, em função da pandemia, auxílios que eram necessários, mas agora se cobra muito estratégias para o pós-pandemia. Até que ponto isso preocupa o Banco Central? Muito obrigado, Denise, pela pergunta. Bom, eu acho que é importante entender que o Brasil, mesmo antes da pandemia, tinha uma situação fiscal inicial que era mais frágil. O ano de 2019 foi um ano que surpreendeu a todos no sentido positivo, de ter uma melhora na trajetória de dívida acima do que era esperado, por várias medidas que o governo adotou, né, eu não vou citar todas aqui, mas aí a gente foi atingido pela pandemia, existia, obviamente, um entendimento claro, eu acho que correto, de que o governo precisava gastar para fazer frente, ao desafio da pandemia. No começo da pandemia, era muito difícil enxergar qual ia ser a amplitude dos efeitos e o que o governo tinha que fazer. Foram desenhados vários programas, a totalidade desses programas fez com que a dívida tivesse um salto muito grande, né, nesse ano. A gente olha, por exemplo, hoje, compara a situação pré-pandemia e pós-pandemia do Brasil com outros países, e claramente é fácil identificar que os países que tinham uma situação pré-pandemia de fiscal muito melhor conseguiram fazer várias medidas com um efeito muito menor nos mercados, em termos de pior. Então, a gente vê que os mercados que tinham os países que tinham uma situação inicial pior de dívida tiveram um campo mais restrito. E, além disso, o Brasil, além de ter uma situação inicial um pouco pior, fez muito mais do que a média de mercados emergentes em termos de total de gasto, né, que foi direcionado às medidas de pandemia, né? Então, a gente entende que tem essa estabilidade. Acho que é importante também entender que parte da razão pela qual o Banco Central, o país foi capaz de fazer mais, ou seja, de gastar mais, mesmo com uma situação fiscal inicial pior, foi porque existia o teto de gasto. Então, como existia o teto de gasto, os agentes econômicos entendiam que ia ter um ano de gasto extraordinário, mas como existe o teto, depois nós voltaríamos ao teto. Então, eu vejo em alguns momentos as pessoas dizendo, não, mas o teto atrapalhou. Não, ao contrário. O teto foi exatamente a âncora que permitiu o país a gastar mais para enfrentar o desafio, né, da pandemia, porque depois os agentes entendiam que ia retornar ao teto. E aí, quando você começa a ter uma dúvida se de fato vai retornar ou não, você não só corre o risco do não retorno, mas você tem um risco de precificar uma trajetória, né, de dívida com uma estabilidade que é questionada. E o país, né, eu sempre digo, né, que o Banco Central não é o piloto, é o passageiro, porque eu acho que o piloto, nesse caso, é o fiscal. A nossa melhora de credibilidade, melhora de percepção em relação aos investidores estrangeiros está muito ligada hoje ao fiscal, né? O Brasil precisa mostrar que tem disciplina fiscal, que vai procurar uma convergência fiscal, e é importante entender também que às vezes a gente fica com o conceito de que eu vou gastar um pouco aqui, né? Eu vou ter um gasto aqui, porque esse gasto vai criar um efeito benéfico, né, na população, e esse dinheiro vai se reverter em crescimento e gastos e coisas desse tipo. Mas se esse gasto que você fizer gerar uma grande instabilidade em termos de credibilidade, o custo dele em termos de credibilidade, que vai inibir o crescimento futuro, é muito maior do que o benefício que ele gera pelo gasto em si. Então, é importante entender que nisso não tem mágica. Quando você tem uma situação fiscal mais frágil, o gasto que você pensa que vai beneficiar o curto prazo, ele pode ser o elemento inibidor do crescimento de médio prazo, que é o que importa para o país. E exatamente, nós tivemos nas últimas semanas muita instabilidade de mercado relacionada exatamente à dúvida quanto ao respeito ao teto de gastos. Quando entrou em discussão principalmente o Renda Cidadã e várias propostas que surgiram, a percepção que se teve em alguns momentos é que poderia haver a proposta de uma certa flexibilização do teto. E aí se deixaria de lado todo o compromisso fiscal que tinha ancorado, inclusive, o espaço para o Banco Central derrubar
a taxa básica de juros a 2%. Na sua avaliação, há a possibilidade de se estabilizar a partir de agora as expectativas, porque a gente tem visto autoridades na área econômica e mesmo lideranças políticas reafirmando esse compromisso do teto. Basta prometer esse compromisso ou é preciso mostrar resultados práticos? Eu acho que, Denise, você tocou numa questão muito importante. Quando a gente olha atrás e vê a trajetória dos juros, quando ele estava lá 14, 15% e iniciou um processo de queda, estava especificamente a 14,5%, a gente consegue ver, principalmente quem está mais perto do mercado, que teve um dia em específico que ficou claro que o Congresso estava pronto para passar o teto, né? E aí as curvas de juros longos começaram a cair e propiciou, então, né, a gestão anterior a começar um movimento de queda de juros. Depois ele se estabilizou, teve aquela crise lá do tema da JBS, do Joesley e tal, e aí depois o mercado voltou, depois teve uma incerteza política, e não foi por coincidência que quando o mercado entendeu que nós tínhamos os ingredientes para passar a reforma da Previdência, de novo a curva longa de juros começou a cair e de novo se abriu espaço para criar uma nova queda de juros. Então, a nossa trajetória de juros está muito, obviamente tem outros fatores também, tem a parte internacional, que o juros mundial está baixo, tem a parte do crescimento baixo, tem vários outros fatores, mas a nossa trajetória de juros está muito ligada à percepção de estabilidade fiscal. Então, é uma pergunta muito, muito importante, porque as pessoas precisam entender, né? E a sociedade, a gente precisa comunicar isso, que não tem como ter inflação baixa, juros baixos, com um fiscal desorganizado. Exatamente nessa questão da curva de juros, a gente tem visto uma pressão muito forte, por exemplo, títulos de 10 anos já chegaram aí a uma taxa na faixa dos 9%. Nós tivemos um encurtamento muito grande da dívida pública em função disso. Os vencimentos em 12 meses chegaram a 1 trilhão, com esse prazo de 12 meses, que representa 1/4 da dívida. E aí, se o governo brasileiro, se o país não conseguir passar o recado de que, de fato, reassumiu o compromisso com o fiscal, a rolagem dessa dívida, desse percentual de curto prazo, pode ficar muito mais complicada, não? Exatamente. O que nós vimos no passado recente começou a ter uma percepção no mercado que a necessidade de rolagem de dívida era muito alta. Isso pressiona o prêmio, né, desses títulos de dívida, faz com que as taxas de juros futuras comecem a subir, o governo reage encurtando um pouco a dívida, depois os próprios papéis, os próprios títulos de dívida mais curta começam também a ter um prêmio, isso gera uma disfuncionalidade. Então, é importante, nós no Banco Central não fazemos política fiscal, é importante sempre mencionar isso, porque nós somos a parte, né, monetária e cambial da equação, mas a gente sempre tem uma interação com o governo no sentido de alertar, né, que isso é um equilíbrio, né, ou é um desequilíbrio, melhor falando, muito perigoso. Agora, a gente vê, pelo relatório Focus, que sai toda segunda-feira, o mercado ainda prevendo manutenção da Selic em 2% por um bom período, pelo menos neste ano, começo do ano que vem. Agora, muita gente no mercado já questiona se a Selic em 2% não estaria baixa demais diante dos novos parâmetros do mercado. Essa desconfiança em relação ao fiscal, as dificuldades que estão colocadas, mesmo que não se tenha a discussão do Renda Cidadão, o orçamento para o ano que vem ainda está muito apertado, se a gente tiver como referência o teto de gastos, né, há pouca margem para redução de despesas. Agora se tem propostas de PEC emergencial, de gatilho, pacto federativo, mas se sabe da dificuldade política também de levar tudo isso adiante, não é? Os juros poderiam chegar no momento em que não estariam mais compatíveis com a realidade de mercado? Inclusive, em entrevistas recentes, o que eu disse é o seguinte: o Banco Central adotou uma ferramenta que é adotada em grande parte do mundo desenvolvido, mas nem tanto no mundo emergente, que a gente chama de forward guidance, que é basicamente dar um guia para o mercado em relação à atuação do BC vis-à-vis o que nós entendemos que é a inflação futura, e nós condicionamos esse instrumento, o forward guidance, à manutenção do regime fiscal, né? E aí, recentemente perguntado sobre se houvesse uma quebra, né, desse regime fiscal, se nós retiraríamos esse instrumento, a minha resposta foi que sim, que se houver uma quebra, ou se a gente entender que existe algum tipo de contabilidade criativa que vai fazer com que o perfil da dívida ao longo prazo piore, a reação do Banco Central inicial é tirar, né, esse instrumento que nós colocamos, que é um instrumento que dá uma previsão de juros mais baixos por um tempo mais longo, e aí foi interpretado, né, em alguma forma, como se o Banco Central estivesse dizendo
que ia subir juros, e não foi isso. Não? O que nós dizemos é, olha, nós temos um instrumento de forward guidance que tem um condicionante de regime fiscal. Se o regime fiscal for quebrado, como fazia parte do contrato inicial na linguagem isso, nós vamos retirar. Isso não quer dizer que o Banco Central vai subir juros. O Banco Central tem uma meta de inflação e vai reagir, obviamente, à medida que esse elemento contamine as expectativas de inflação e contamine a curva de inflação. Agora, falando em inflação, a gente tem visto a inflação bem mais pressionada, ela não tem ameaçado a meta inflacionária, projeções ainda abaixo do piso, que é 2,5%, mas até que ponto preocupam essas pressões que têm vindo muito do atacado, mas que a gente já nota no varejo em alguns segmentos, variações bem diferentes que tínhamos há alguns meses atrás. Tem a questão cambial, que pode haver algum repasse maior, colocando inclusive nessa equação a possibilidade de a economia brasileira ter um desempenho melhor, um crescimento maior neste segundo semestre, crescimento maior no ano que vem, dando margem para mais pressões de preços. Em que momento se acenderia uma luz amarela em relação à inflação? Eu acho que é importante decifrar os componentes, né, que geram a inflação. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma parte que é o que poderia ser uma contaminação cambial, ou seja, o câmbio sobe, você tem uma inflação de importados que contamina a inflação, e a gente, inclusive, fez um trabalho no último relatório de inflação mostrando que a contaminação da inflação do atacado na inflação do varejo está mais ligado a preço de combustível do que qualquer outra coisa, ainda que exista alguma contaminação, ela tem sido limitada, esse é um ponto. Tem um outro ponto da inflação de alimentos, que a inflação de alimentos está subindo no mundo inteiro, né? Não no mundo inteiro, mas em grande parte dos países emergentes. Outro dia eu até mostrei numa apresentação, se a gente olha, por exemplo, o que está acontecendo com a inflação de alimentos no México, na Colômbia, na Índia, em vários países que têm características parecidas com o Brasil, você tem a inflação de alimentos subindo. Então, você tem um tema dos commodities, mas também tem um tema que é o seguinte: a hora que você tem o distanciamento social, você deixa de poder consumir alguns produtos ligados a entretenimento, não viaja, coisas desse tipo. E essa poupança que você faz por não gastar nesses componentes, que a gente chama de poupança circunstancial, tem um efeito de substituição que você deixa de gastar nisso, mas como você está mais em casa, você passa também a consumir mais alimentos e alimentos de qualidade superior, ou passa a ser mais importante na sua cesta de consumo a alimentação no domicílio. Isso faz com que o preço de alimentos suba também. Além disso, tem o efeito emergencial, do auxílio emergencial, e a gente consegue ver, segmentando o preço de alimento, que os itens que eram mais direcionados às pessoas que recebiam auxílio emergencial tiveram uma alta mais expressiva. Então é importante, né, contemporizar e analisar todos os fatores, porque nós olhamos o núcleo de inflação e olhamos o cenário de inflação, e apesar de entender que existem essas pressões, nós estamos relativamente tranquilos com o cenário de inflação à frente. Agora, a gente já tem vários países pelo mundo trabalhando com juros negativos. O Brasil, dependendo da referência, até pode ter uma Selic negativa. Agora, pensando no horizonte de mais longo prazo, se não houver comprometimento com meta inflacionária e houver uma sinalização mais favorável em relação à gestão das finanças públicas, na sua avaliação, seria possível o Brasil conviver com juros básicos negativos, uma situação que até pouco tempo atrás a gente não conseguia imaginar para o país? Eu acho que a gente tem hoje uma situação extraordinária que exige uma condição estimulativa extraordinária, é o que nós temos comunicado na linguagem oficial. Se os juros no Brasil vão permanecer baixos por mais tempo ou não, nós temos uma parte da capacidade ociosa, ou seja, existe ainda muito espaço, né, para aumentar a produção e tal. Então a gente entende que essa capacidade ociosa faz com que você consiga viver por um tempo ainda com juros baixos, mas também entendemos que tem um elemento de contaminação fiscal, que foi mencionado anteriormente aqui, e se houver um desequilíbrio fiscal que contamine as expectativas, isso pode contaminar a curva de inflação. Então, é um jogo que existem várias variáveis. Se nós atingirmos um estado de disciplina fiscal, de convergência fiscal, onde o crescimento privado volta a ser o grande motor, com disciplina fiscal e com uma perspectiva de estabilidade, nós entendemos que é possível viver com juros baixos mais tempo. O quão baixo, não tem como dizer, não existe uma fórmula mágica para dizer isso hoje. Agora, o principal referência ao Banco Central é mesmo a inflação, é o que se pode ter de comportamento futuro da inflação. Sim, a nossa meta é a inflação, obviamente sem deixar de lado um tema muito importante que é a estabilidade financeira, mas a função-reação do Banco Central é em relação à inflação, é isso que nós temos comunicado na linguagem oficial.
Perfeito. Agora, falando em crédito e estímulo para a economia, a gente ainda tem um diferencial muito grande entre os juros de varejo e a taxa básica de juros, não é? Já se tem até projetos no Congresso que tentam tabelar juros, colocar um limite. Essa é uma discussão que sempre se teve aqui no Brasil, e mesmo no ambiente agora, com pandemia, a gente teve até uma redução de juros muito puxada por crédito emergencial, por determinadas linhas que foram lançadas para fazer frente aos impactos da pandemia. Agora, no geral, ainda tem muita reclamação contra juros no Brasil. O Banco Central pensa em alguma atuação diferenciada? Houve uma limitação, por exemplo, em relação às taxas cobradas no cheque especial, mas as taxas continuam muito altas, embora haja esse limite. Se pensando em cartão de crédito, se pensando em outras linhas, há possibilidade de alguma estratégia nesse sentido? Acho que é uma análise bastante ampla. Em primeiro lugar, na parte do cheque especial, não houve um tabelamento de juros, houve uma reengenharia do produto, né? Então, os juros passa a ter um teto, mas também passa a ter uma tarifa, porque parte do custo dos juros era exatamente as pessoas têm um limite grande que gera um custo para o banco sem usar o produto, então você tem um incentivo correto de usar dependendo do limite que você tem. Então, foi uma reengenharia de produto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, se a gente olhar hoje o crescimento de crédito no Brasil, com todas as medidas que o Banco Central fez, que o governo tem feito, nós estamos hoje com um crescimento de crédito, quando olhamos pessoa jurídica, que é, né, uma parte importante do crédito que a gente precisa olhar nesse movimento de retomada. O crescimento de pessoas jurídicas de crédito no Brasil está em 27%. É o crescimento mais alto de crédito do mundo emergente. E a gente olha os diversos programas que nós fizemos, ainda tem, né, muito a ser absorvido pelo mercado, ou seja, ainda tem espaço para crescer o crédito ainda durante algum tempo. Nós vemos que as medidas que foram tomadas nos levam a esse crescimento de crédito ainda até o meio do ano que vem. Então, se nós temos um espaço grande, do que foi feito ainda não foi absorvido pelo mercado. O que foi feito de forma bastante, vamos dizer assim, direcionada e bastante concreta. Quando nós pegamos, por exemplo, o que nós fizemos de liquidez para os bancos, em termos de percentual do PIB foi quase 17%, não tem nenhum outro país que fez nada parecido, e de capital foi mais 16%, 17%. Isso significa o seguinte: o sistema brasileiro tinha, né, uma proteção muito grande, porque tinha um volume de compulsório, ou seja, era pouco alavancado, e tinha também uma quantidade de capital bastante grande. Então, isso fez com que o Banco Central pudesse tomar medidas, né, de afrouxamento para fazer com que o sistema financeiro tivesse liquidez para atravessar, liquidez e capital para atravessar essa crise. E quando nós olhamos os números de crédito, os volumes de crédito estão crescendo de forma bastante saudável. E o último ponto é que as taxas também estão caindo, né, de uma forma bastante saudável. Não tem nenhuma modalidade de crédito hoje que a taxa não tenha reagido recentemente. Então, assim, a gente está crescendo muito o volume, com a taxa caindo bastante. Agora, nós temos alguns produtos que ainda têm algumas disfunções. Um deles foi mencionado por você agora, que é o cartão de crédito. O cartão de crédito tem vários outros problemas específicos que são inerentes desse produto, mas quando nós olhamos a massa de crédito como um todo, ela está crescendo em volume e caindo em preço, e bastante. E eu diria que o Brasil está bem na frente da média do mundo emergente em relação a crescimento de crédito e preço de crédito nesse momento. A expansão do crédito teve muito relacionado, inclusive, às necessidades das empresas de poderem fazer frente a isolamento social, interrupção de atividade, interrupção do faturamento, de receita mesmo, e tivemos todos os programas que foram lançados para poder abastecer e atender a essa demanda. Então, é uma situação muito específica também relacionada à pandemia. No pós-pandemia, podemos esperar uma situação melhor do que tínhamos antes, no que se refere a custo do crédito, evolução, demanda? O crédito direcionado teve um elemento de subsídio, isso faz com que a média baixe, com que a média fique um pouco mais baixa, mas quando nós olhamos o crédito que é totalmente livre, ele também tem caído, né? Porque como os bancos estão com muita liquidez, né, e as taxas de juros estão bastante baixas, os bancos estão emprestando a taxas cada vez menores. A competição bancária também tem aumentado. É importante mencionar que durante essa crise, e entender que um preço que nós pagamos em todas as crises passadas foi trocar esse equilíbrio de ter um sistema mais concentrado e mais sólido. Eu sempre mencionei desde o começo da crise que essa era uma troca que não era boa para a gente, e que mesmo diante de uma grande crise nós íamos continuar com a agenda de competição. A gente consegue ver a concentração bancária caiu em 2019, o nosso movimento pró-competição, e com todos os produtos que nós estamos lançando, e com a agenda, né, do BC, a agenda BC-RES,
está empurrando muito essa competição, e isso está fazendo com que os preços caiam. E mesmo produtos novos que nem existiam, se a gente olhar o Home Equity, que é um produto que a gente incentivou recentemente, está com a taxa mínima. Se nós olharmos, por exemplo, toda essa parte de financiamento, né, imobiliário, e todos os produtos que foram lançados também estão com a taxa perto da mínima. Então, assim, nós estamos bastante confiantes que esse movimento de crédito veio para ficar. Agora, é importante ter uma estabilidade financeira, por isso que eu sempre digo que o fiscal, nesse momento, é o guia de tudo. E a gente vê uma movimentação muito grande entre as instituições financeiras, instituições menores, não é, que estão crescendo com grandes fusões, aquisições, participação das fintechs. Por aí se daria uma aceleração mais rápida no processo de desconcentração do sistema bancário? Nós estamos vivendo um processo de digitalização da economia, de digitalização das pessoas, um processo onde ele se inicia por um fenômeno global que atingiu o Brasil, que cada vez ficou mais fácil produzir dados, né? E cada vez ficou mais fácil armazenar dados. O espaço de guardar dados ficou barato e a potência dos computadores e a capacidade de se gerar dados ficou muito maior. E como o negócio, o business, né? O negócio de bancos, de sistema financeiro, é um negócio de informações, porque se eu tenho mais informação sobre você, eu consigo precificar o meu produto de forma mais adequada, eu consigo saber os produtos que vão te atender melhor. A indústria financeira virou uma indústria de serviços, e de serviços cada vez mais digitalizados. Então, esse movimento de digitalização ele tende a acentuar. A gente está lançando, começou o registro do Pix ontem, a gente acha que isso vai acelerar esse processo de digitalização, e tem várias outras medidas que foram tomadas para fazer com que essa aceleração tecnológica avance. É importante também mencionar que a pandemia acelerou um pouco a parte de tecnologia. Por quê? Porque essa retomada, né, do crescimento, não só no Brasil, em grande parte do mundo, ela está sendo impulsionada por tecnologia. A gente tem mais tecnologia na educação, mais tecnologia na comunicação, na forma como nós estamos fazendo isso aqui, por exemplo, hoje, mais tecnologia em finanças, na parte de pagamentos. Então, essa é uma retomada econômica com tecnologia. Por isso que no Banco Central nós não só não adiamos o processo de lançamento de alguns produtos de tecnologia, como nós antecipamos, porque nós entendíamos que era importante aproveitar esse momento de aceleração tecnológica para entrar nesse processo, né, e garantir um crescimento sustentável. E o Pix é um avanço muito importante nesse sentido, inclusive facilitador e talvez redução de custo também para os usuários, né? O Pix é um produto, é uma plataforma muito inovadora. Na verdade, o Pix nada mais é do que uma central de liquidação instantânea, mas ele é muito importante porque ele vai reduzir o custo transacional para uma pessoa. Imagina hoje uma pessoa recebe um dinheiro que não é muito grande e resolve transferir de uma conta para outra, vai ter que pagar um TED, um DOC, pode custar entre 10 e 20 reais, né? O Pix é de graça. Uma empresa pequena que tem um custo operacional, tem que pagar vários produtos para poder fazer as transferências, ele vai fazer agora isso num preço muito mais baixo. Imagina uma empresa que tem que ter o custo de carregar dinheiro, de ter dinheiro no caixa, de ter que ter segurança na lojinha porque tem muito dinheiro, de ter que transportar o dinheiro. Então, tem toda uma otimização em relação ao custo transacional de uma empresa que vai cair. Pensa o comércio online, que tem verdadeiros departamentos hoje que ficam checando se o seu boleto caiu, se você pagou, se o dinheiro caiu na conta da empresa. Agora vai ser instantâneo, você vai pedir uma coisa, pagou no Pix, caiu instantâneo, o produto sai, vai para sua casa instantaneamente. Então, assim, é um avanço muito grande, sem falar da parte de que a hora que a pessoa passa a ter um Pix, ela passa a ter uma identidade digital, e isso pode ser usada para outras coisas, para beneficiar, né, a parte de serviço financeiro para a população. Agora, é difícil não pensar que seria muito mais fácil a taxação, aquela nova contribuição que se pensa sobre transações digitais, está lá na mão, né, através do Pix. E eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Se criar uma contribuição desse tipo, parecido com a CPMF que nós tivemos no passado, no momento que a gente tem a Selic tão baixa e uma inflação também baixa, a alíquota teria que ser mínima para não ter maior impacto, mas a sua avaliação desse tipo de tributação, inclusive porque se fala da possibilidade de desintermediação financeira, de as pessoas tentarem escapar desse processo. Olha, como Banco Central, eu evito falar sobre temas tributários. Acho que não tem nenhum banqueiro central que não se preocupe com a parte de intermediação financeira, principalmente quando o juros está muito baixo e quando você tem a possibilidade de ter qualquer imposto em transação financeira. O imposto em transação financeira, ele independe do Pix, porque o Pix só é uma forma de fazer isso de forma instantânea. Se ele for instantâneo ou não, o imposto pode ser cobrado da mesma forma. Então, eu não entendo que o Pix vai facilitar ou que é o canal onde isso vai funcionar. O Pix é só uma forma de fazer com que esse processo que já existe seja
acelerado e que os custos sejam mais baixos. A gente sempre diz que a ideia de fazer isso é ter um produto que seja mais barato, mais rápido, mais seguro, mais transparente e que seja aberto para gerar mais competição. Então, esses são os objetivos do Pix, né? Então, em relação a imposto, é o que eu disse, obviamente todo banqueiro central se preocupa com a parte da intermediação financeira e da desintermediação, mas eu como Banco Central, representando o Banco Central, eu não comento sobre reforma tributária, porque eu acho que isso aí é um tema do Ministério da Economia e das pessoas que estão formulando essas políticas. E como autoridade da área econômica também fica difícil falar do câmbio, mas eu queria saber em que momentos que o dólar, muito pressionado, acaba incomodando. A gente vê atuações do Banco Central, não apenas a colocação de contratos, mas já teve aí com colocação mesmo de moeda naqueles momentos de maior pressão. E a gente tem tido vários, né? Tanto que o real está na pior colocação entre outras moedas, uma cesta enorme de moedas com uma perda de valor muito grande desde o começo deste ano. Isso incomoda de algum modo, ou tem compensações para esse dólar, né, nesse nível, nessa relação real-dólar? Não, acho que a história da desvalorização do câmbio ela tem que ser explicada ela é segmentada, tem explicações diferentes. Teve um primeiro início onde o real se desvalorizou com todos os prêmios de risco caindo, com todos os indicadores, né, de apetite a risco subindo no Brasil, com a bolsa subindo, com os juros caindo, e essa foi até uma fase onde você tinha essa referência circular, que os juros abaixavam, as empresas entendiam que os juros longos estavam baixos o suficiente para trocar uma dívida externa por uma dívida interna. Para fazer esse movimento, você precisa comprar dólares para pagar a dívida interna e emitir uma dívida interna, e isso gerou o princípio de uma desvalorização. Depois você teve um período onde todas as moedas se desvalorizaram mais ou menos parecido, o real desvalorizou um pouquinho mais, o real tem uma taxa de juros baixa, é uma moeda líquida, então ele tem uma tendência de ser usado como instrumento de hedge. Teve também uma caracterização diferente da forma de negociar o real, com mais pessoas físicas e mais contratos diferenciados negociando, né, a moeda. E aí tem uma parte final que é esse ruído todo que veio do fiscal, esse ruído, vamos dizer assim, político/fiscal, que fez também como que tivesse uma diferenciação do real, e eu tenho alertado para isso sempre que posso. Exatamente, porque teve um primeiro momento que se achou que era simplesmente uma reação a juros mais baixos, inclusive do ponto de vista de atratividade de investimento estrangeiro, né? O Brasil sempre teve taxas elevadíssimas para os padrões internacionais e a situação foi mudando, né, aí, ao longo aí dos últimos anos. Então teve essa justificativa, o país está bem, né, tem condição de ter juro muito baixo, então dá para conviver com essa situação. Agora, hoje o que a gente vê é o Brasil perdendo recursos, inclusive em termos de bolsa de valores, que potencialmente poderia ir melhor quando se tem uma perspectiva de recuperação da economia. O Brasil talvez tenha tido um tombo de atividade inferior a outros países por tudo que foi feito, que nós estávamos falando agora, só que fica essa desconfiança que aí tem as várias frentes aí de percepção, que tem a questão cambial, tem curva de juros, tem saída de capital do país e depois tem um desafio maior, que é a não atração de capital de longo prazo, né? De novo, são ciclos, né? Quando você tem um movimento de convergência de juros, tem um capital, né, internacional, que são investidores que gostam de investir em países que têm juros altos, exatamente apostando nessa convergência, e quando a convergência se faz, existe uma percepção que esse ganho que eu gostaria de ter já tive, e aí o capital sai, né? Em geral, você tem um ciclo onde, quando você atinge a convergência de juros, você tem essa saída do capital, né, que está, vamos dizer assim, usufruindo dos juros altos, e você passa a ter uma entrada do capital que quer fazer parte agora do crescimento real. Então, é um ciclo onde, primeiro, você tem uma saída do capital que está especulando, acho que especulando é uma palavra ruim, mas que está investindo nos juros altos, né? E aí, logo depois, você tem a continuação desse ciclo com a entrada do capital que vai especular no mundo real, porque se um país está indo bem, tem convergência fiscal e tem juros baixos, a economia real vai começar a pegar e você vai ter, então, classe de investidor que vai entrar nisso, né? E isso está muito ligado, esse princípio está muito ligado também à entrada em bolsa. Quando a gente vê que você teve o primeiro ciclo e não teve o segundo, e que o dinheiro da bolsa tem saído, de fato, nos últimos tempos, acende uma luz e você, por que nós estamos sendo diferenciados no sentido de apetite a risco, né? E a gente fez até um estudo recente, tem um gráfico que eu mostro nas minhas apresentações, que divide a retomada em dois grupos de países.
um país onde a retomada de risco, em termos de capital que voltou para o país, ela está quase igual aos países envolvidos, e um outro grupo que ficou bem mais para trás. A distinção entre o grupo que está melhor e o grupo que está pior é exatamente o fiscal. O primeiro grupo tem uma média de dívida de 30 e poucos por cento do PIB, e o segundo grupo tem uma média de dívida de 60 e poucos por cento. Como o Brasil está em 90, ele não só não está no primeiro, está no segundo, como ele é o pior do segundo. Então, de novo, nós temos um tema fiscal que precisamos encontrar um equilíbrio para revitalizar, né, para retornar, né, para ter um retorno da credibilidade, para que o capital possa entrar, porque isso é muito mais importante como fato gerador de crescimento sustentável no futuro. Inclusive para manter a estabilidade do mercado, né? Para manter a estabilidade da moeda, dos juros. Então, essa é uma parte central. Bom, a gente colocou essa questão fiscal e o Brasil no contexto global. Como é que é a sua perspectiva em termos de evolução da economia mundial? A gente vê os bancos centrais com o desafio hoje de terem juros muito baixos, de necessidade de darem estímulos à economia, diferente do trabalho do Banco Central aqui no Brasil, que tem como meta, que tem como função principal manter a inflação na meta, mas outros também se preocupam. O Federal Reserve nos Estados Unidos, por exemplo, ele mostra até uma certa flexibilidade em relação à evolução da inflação para poder trabalhar também a questão de mercado de trabalho, de recuperação do emprego no país. Agora, o contexto geral é de juros muito baixos, em que alguns analistas veem uma grande armadilha para os bancos centrais em todo o mundo. Mas acho que é importante, Denise, mencionar que tem uma parte da história que é muito boa, né? O Brasil fez um programa grande, de fato gastou muito, mas nós estamos com uma retomada mais robusta. Se você pegar, por exemplo, os dados da indústria, o Brasil é o que está melhor no mundo hoje. Se você pegar a parte de consumo, o Brasil é o que menos caiu e o que mais voltou dos mercados emergentes. Então, quando nós olhamos de uma forma geral, apesar de ter sido, obviamente, em parte, gerado por um programa exitoso do governo, mas que tem um custo fiscal, isso teve um impacto na retomada. Então, nós estamos com uma retomada robusta. O que nós precisamos para garantir que essa retomada robusta se perpetue, mesmo quando os incentivos diminuírem, é gerar credibilidade na retomada. Por isso que agora é importante mostrar, né, para os agentes econômicos que daqui para frente nós vamos ter uma retomada, mas com disciplina fiscal, e uma retomada onde nós vamos visar o crescimento privado com ganho de credibilidade. Bom, podemos dizer então que, independentemente de todos os desafios internos e desafios externos, o fiscal é o centro de tudo. O fiscal é o centro. O Brasil tem uma história fiscal mais delicada, porque tem uma dívida mais alta, né? Uma das dívidas mais altas, inclusive, do mundo emergente. Mas o Brasil também tem uma capacidade enorme de se reinventar, uma capacidade enorme de crescer. Nós temos uma capacidade ociosa grande, nós temos uma indústria que se reinventa com facilidade, nós temos uma parte de um parque de tecnologia que começou a se formar, nós temos, por exemplo, na parte de inovação financeira, um mundo de fintechs que proliferou muito rápido, nós temos o brasileiro que é empreendedor, então o que nós precisamos é credibilidade. E nós temos também um conjunto de investidores estrangeiros que querem investir num país que tem uma população grande, que tem um consumo que sempre vai ser grande, que tem uma convergência para fazer enorme. Então, assim, eu acho que nós temos várias características, né, fundamentais. Por exemplo, a parte agro. O Brasil hoje é o terceiro, né, o produtor mundial. O Brasil hoje tem uma capacidade de expansão no mundo agro enorme. Vamos lembrar que esse é um setor que está crescendo. Outro dia a gente estava olhando, o Brasil tem um percentual enorme de todo o terreno que pode ser usado para produzir alimentos no mundo. Então, assim, nós temos vários fatores muito positivos. Precisamos só organizar a narrativa para gerar credibilidade para que os investimentos venham para o Brasil. Perfeito, ouvimos Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Denise, muito obrigado a todos que nos assistem.